Hello there, good evening, people. Tea with me. Salvando pessoas boas de gramáticas ruins, oitavo episódio. Vamos lá então. Hoje tenho essa linda caneca da Bulgária. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. Uma das mais bonitas canecas que eu recebi de um aluno, Luiz Moreno. Então, com essa caneca a gente vai fazer esse oitavo episódio. Bom, vamos lá. Como vocês perceberam, né, nessa sequência que nós estamos fazendo, a ideia aqui então é o quê? Desaportuguesar o inglês, simplificar a nossa aprendizagem. E é verdade que nós aprendemos a partir dos erros, né? Se você parar para pensar quando você era criança, aquelas dificuldades que você tinha de pronúncia, ou até mesmo na escola, né? Como que você aprendeu? Você aprende por repetição, processos repetitivos. Então aqui qual que é o intuito, né? É de colocar isso em funcionamento, né? De sair um pouco dessa questão teórica e vir para a parte prática. Os exemplos óbvios eu pego da minha prática ao longo dos 13 anos como professor formado em letras em inglês. Eu acho que isso é um compilado, né, dos erros mais comuns que eu vejo com todo tipo de aluno, né, independentemente do nível. Então vamos lá, 2 slides, papo 10 minutinhos, pega um café, um chá, vamos lá que rapidamente a gente termina isso daqui e tenho deixado exercícios no meu canal do Telegram. Então tem Telegram, procura lá que você acha. Alright? So let's go, people! Vamos lá, seguindo a tradição então, Tea with me, usual mistakes. Eu vou ler primeiro em inglês e depois eu vou ler em português, né, fazendo a tradução. Obviamente os pontos que estão em vermelho são as questões que nós vamos trabalhar aqui, então vamos lá, Tea with me. Bom, there is a lot of people who works hard and they rarely get some free time to relax. That's very sad. Everybody have your daily problems. According to a friend of mine, we should say situations and not problems, once it sounds more positive. In the end, the life have more to do with good times than bad ones. Bom, texto da minha autoria, né? Eu produzi ele especificamente para esse oitavo episódio. Então vamos lá, o que está em vermelho são as incongruências que nós vamos falar depois. Então olha só, tem muitas pessoas que trabalham duro, né, trabalham muito e eles raramente conseguem algum tempo livre para relaxar. Isso é muito triste. Todo mundo tem seus problemas diários, né? De acordo, né, segundo um amigo meu, nós deveríamos dizer situações e não problemas, uma vez que soa mais positivo. No fim das contas, né, a vida tem mais a ver com bons momentos que maus momentos, né? Bom, então o que nós temos aqui? 3 situações que foram destacadas para nós trabalharmos nesse episódio. Então, there is a lot of people who works, né? Everybody have your, the life have more to do with. O que nós temos aqui então? Português. A gente erra, comete esse erro no inglês por causa da simples transferência. Pensamos em português e colocamos em inglês. Então, é muito simples, tem muitas pessoas que trabalham, todo mundo tem seus, né, a vida tem a ver com... Então o que nós fazemos? Né? Quase que inconscientemente, a gente parte de uma aprendizagem gramatical, fica desesperado com a gramática, e depois na hora de produzir, não é que você está pensando o que é que você está usando, você simplesmente está falando, né, se comunicando. E nessa comunicação a gente comete esse tipo de erro. Talvez aqui se eu não tivesse destacado em vermelho, talvez você bateria o olho aqui e falasse, ah não, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Então, vamos lá para o nosso segundo slide, Tea with me, e vamos trabalhar esses pontos que estão destacados. Então, segundo slide aqui, Tea with me. A primeira coisa que eu quero destacar é a questão do singular e do plural. Cuidado com isso, né? A gente tem uma mania de simplesmente sair colocando as coisas. Por exemplo, a lot of,
a gente pode usar tanto no singular quanto no plural, sabia? Quando eu falar a lot of dollars, isso aqui é plural, muitos dólares. A lot of money, muito dinheiro. Então, não é porque eu tenho um azinho aqui na frente que é singular. Cuidado com isso. Eu vejo muita gente cometendo erros assim. A gente quer achar os atalhos na aprendizagem. Não existem atalhos. Né? O que existe são momentos como esse de reflexão, né? Um momento que você para diante de algumas situações e simplesmente começa a automatizar na tua cabeça algumas incongruências que você começa, né, alguns vícios, né, coisas tão simples. Uma segunda dica, every é sempre singular, sempre. Guarda isso. Sempre que você usar qualquer palavra com every, é sempre no singular, ok? Bom, continuando aqui, 3 pontos que eu quero destacar. Né? Eu chamei esse to with me hoje, né, de concordância nominal e verbal, justamente por isso. Né? Cuidado com as conjugações, retoma de quem que você está falando, do que você está falando, né? Quem que é o sujeito, né? Sempre pense no referencial, sempre pense nele, porque se você não pensar, você vai errar, né? E outra coisa, o de a gente só usa quando a gente especifica alguma coisa, né? Nada assim, quando você fala assim, o dinheiro, a vida, o amor, é tudo life, money, love, não tem the life, the love, né? Não tem, né? Quando você fala em geral, não tem de. Então vamos retomar os nossos exemplos lá anteriores. Tem muitas pessoas que trabalham. O que nós temos aqui? Nós temos 2 erros. Primeiro, porque eu estou falando de pessoas, é plural. Se é plural, aqui não pode ser there is, aqui tem que ser there are. E outra coisa mais importante do que isso, aqui nós temos o nosso conector, né? Who, né? Que. E por que aqui tem que ser works? Aqui não conjuga, porque eu estou falando das pessoas. Então, o meu referencial aqui é people. Se é people, tanto o meu verbo anterior quanto esse verbo da frente aqui que vem depois do conector, ele vai ser aqui vai ser there are e não there is, e aqui não tem conjugação. Às vezes a gente comete alguns erros assim quase que infantis, né? A gente who works, mas por quê? Você não está conjugando esse verbo com o conector, né? A gente está falando de pessoas, né? Então, guarda isso é importantíssimo. Segundo exemplo, todo mundo tem seus. Esse aqui então, né? Lembra, every sempre no singular. Se o every é no singular, eu não posso falar everybody have. Não é have aqui. Aqui tem que ser como se fosse he, she, it. Então aqui tem que ser everybody has. E cuidado, não é your. Se você falar your, você está falando que é o meu. Você não está se referindo a mim. Você está se referindo a quem? As pessoas, a elas. Então, everybody has their problems, né? Então, guarda isso. Toda vez que você usar o every, é singular. E toda vez que você precisar fazer um pronome, alguma coisa, você se refere a eles. Retoma o seu referencial. Né? Cuidado com as conjugações, são erros quase que primários. É como a gente cometesse aqui no português, nós vai e a gente vamos. Mais ou menos nesse nível. Ah, a pessoa vai me entender? Vai, mas né, é feio, né? É muito feio. Quantos exercícios você não já fez disso na vida? E, né, não é uma provinha, não é um, né? Ah, eu acertei todos os exercícios, mas se você não colocar em prática, se você não usar, né, aquela dica que eu sempre digo, né? Tenta montar os seus próprios exemplos do teu dia a dia, das coisas que você faz no teu trabalho, na tua vida. Tenta montar isso. Eu acho que isso ajuda muito seguindo essa essas dicas, né? Retoma alguns dos vídeos que nós fizemos anteriormente, você vai ver como existe uma lógica nisso aqui. Né? Vamos para o terceiro exemplo, então. A vida tem a ver com, ó, tá vendo? Nada de the life. Você está falando em geral a vida, né? E a mesma coisa, a vida, ela, ela é singular, então eu não posso usar have, né? Que é como se fosse he, she, it. Life has more to do with. Life has more to do with. Alright? So, that's it for today, people. Considere compartilhar, comentar, deixa sua dúvida se você tiver, deixa o joinha aí também. Toda segunda, 9 horas, Tea with Me, salvando pessoas boas de gramáticas ruins.
Bye bye, people. See you next week. Yes, very important. All right. See you then. Bye bye.